Fala, galerinha, espero que vocês estejam bem. E hoje no Giro de Rodadas vamos falar da vitória aí do Palmeiras, né? Juntamente também com o nosso mestre, o nosso enigmático Rogério Ceni. Roda a vinheta, produção. Fala, Tiagão, beleza? Aí, Tiagão, é chovendo molhado, né? Vamos falar aí da vitória do Palmeiras e do nosso mestre, melhor técnico do Brasil, como o Neto Ferreira Neto fala, né? Ele vai ser o melhor do mundo, nosso querido e aclamado mito, Rogério Ceni. Titi, o que diz desse jogo? Assim, pra começar, Ti, produção, uma salva de palmas aí pro Rogério Ceni. Sobe uma salva de palmas. Ah, beleza. Ti, primeiramente aí também uma boa noite, boa tarde, bom dia, galera, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Se você tá aqui pela primeira vez, não esqueça, aproveita agora, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, veja se o sininho tá ativado. Se não tiver, ative o sininho para receber as notificações. E também não esqueça, curta esse vídeo, comente, coloque nas suas redes sociais e vem com a gente fazer parte aí do Diverso Esporte. Ti, cara, falar de Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, né? O jogo foi no Morumbi e falar mais uma vez aí da vitória do Palmeiras, Ti. Um time que, Putz. cara, não tem mais nem o que falar, né? Daqui a pouco a gente vai ficar igual aqueles analistas esportivos realmente, que fala todos os programas as mesmas coisas. Falar do Palmeiras hoje como você falou, é falar as vitórias é chovendo molhado, cara. É de praxe, é um time competitivo, um time que ele mostra sua coesão como equipe. Abel Ferreira ontem não estava à beira do gramado, mas o seu auxiliar soube comandar ali o time do Palmeiras. E Palmeiras, como sempre, cara, mostrou aí para o que veio nessa temporada 2022. Se não me engano, são já 19 jogos de invencibilidade. A última partida foi justamente na primeira rodada do Brasileirão contra o Ceará, naquela derrota de 3-2 lá no Allianz Parque. Depois disso, o time não sabe mais o que é perder e, acima de tudo, mostrando um ótimo futebol. Quando não dá na técnica, mostra competitividade. Mostra como seus atletas estão realmente focados e sabem aonde querem chegar. Isso mostra e faz total diferença para uma equipe que quer ser vencedora. Abel Ferreira vem escrevendo aí seu nome na história do Palmeiras. Aí, pra ser sincero, eu, né, ali nos anos que eu me lembro de futebol, aí já vai para meus 32 anos de idade, cara. Tirando o Felipão, que também foi seus anos áureos ali, também de sucesso no Palmeiras, para mim, o Abel Ferreira ali é o maior técnico que eu já vi no Palmeiras. Então ele tem escrito sua história, esses atletas também têm escrito sua história nesse clube e essa vitória do Palmeiras foi importantíssimo. Vamos aí explanar, Ti, como que foi esse jogo entre São Paulo e Palmeiras? Tio, primeiramente, eu não posso deixar então de pedir aí uma salva de palmas também pro Abel, né? Cara, é assim, meu, é chovendo molhado falar do Abel. Acho que o Abel ele veio muito criticado, até porque veio lá do PAOK, era um técnico que, meu, mal a gente conhecia, tanto que eu acompanhei na época que o Palmeiras contratou ele, o próprio Neto, outros lugares aí. Meu, o Palmeiras é louco trazer esse cara, porque eles queriam trazer o Ramires, lembra? Era o Ramires lá, que era o mais badalado. Adendo, eles foram atrás do Ramires. É que o Sim, rapaz, Ramires, o eles Ramires não também. chegaram nos valores, num acordo e por causa disso. Você já pensou, torcedor palmeirense? Se tivesse dado tudo certo naquela época, o Ramires fala: "Não, por esse valor eu vou jogar, eu vou treinar o Palmeiras". Pensa, já Na pensou? verdade, assim, Olha, foi o Ramires que não quis sair de lá, queria terminar o contrato lá para depois ir para o Palmeiras. Então, assim, a condição foi do Ramires. E vamos falar a verdade, o Palmeiras tem uma camisa que o técnico não é maior do que o Palmeiras. Então, assim, esnobou o Palmeiras. O Palmeiras foi lá, trouxe um técnico desacreditado que hoje é o Palmeiras, mas logo depois vem ele. Então, acho que o maior jogador hoje do Palmeiras, o ativo do Palmeiras hoje, é o próprio técnico. Ele é um trabalho muito, muito efetivo, muito sustentável. Hoje ele troca as peças, mas o time não perde o jeito de jogar. Todos envolvidos ali
já sabe o mecanismo do time, já sabe de que forma que o Abel gosta que se entregue no jogo, principalmente. Porque eu lembro do Palmeiras há uns anos atrás, que era um Palmeiras muito apático. A gente vai falar do adversário dele daqui a pouco, mas assim, era um retrato do São Paulo que é hoje. O Palmeiras era muito apático, tanto que quando o Corinthians ia jogar contra o Palmeiras, a gente sabia que ia ganhar. Entendeu? Ou pelo menos um empate, aí o Tite ia arrancar. Ou uma vitória do Palmeiras, ou um empate. Porque era um time muito apático. Eram jogadores que parecia que não estavam ali no time do jogo, não estavam compromissados. E esse novo auge do Palmeiras, essa nova ascensão do Palmeiras com o Abel, mostra um time muito aguerrido, muita vontade, aquele amor pela camisa, realmente, não só pelo dinheiro. Acho que passa muito pela gestão dele, mas por ele também não ter se vendido para outros clubes, ter ficado no Palmeiras, entendeu? Ter renovado, ter tido um trabalho muito grande, assim, com bastante tempo, entendeu? O Palmeiras também, por sua vez, a gestão da Leila e dos outros, Paulo Nobre e tudo mais, só veio agregar para o Palmeiras. Nos últimos tempos, foram dirigentes que não quiseram tirar do Palmeiras, e sim trazer mais coisas para o Palmeiras. Acho que essa é a grande diferença. O Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, teve dirigentes que só quiseram tirar do clube. E o Palmeiras foi na contramão. O Palmeiras era um time que estava quebrado, veio o Paulo Nobre e investiu dinheiro, depois veio o Landim, Landim, acho que é o nome do outro, Landia não lembro. do Flamengo. Do Flamengo. Qual que é o outro? Que veio depois do Paulo Nobre? Ah, o Gagliotti, foi o Gagliotti? Acho que foi o Gagliotti. Gagliotti, isso, veio o Paulo Nobre, depois veio o Gagliotti e agora a Leila. Então, assim, foram três caras que sempre pensaram no Palmeiras. Então, Sim, assim, essa ascensão passa muito pela diretoria em si e também pelo Abel aí, que tem um aval aí e que o time está muito bem. verdade. Na minha memória, assim, se a gente for lembrar, de times no Brasil que marcaram. Ali na época, na década de 90 ali, aquele time do Parmalat do Palmeiras era espetacular, cara. Tanto questão de nomes, né? Como o time dentro de campo. Pô, pegou aquela época muito importante do Palmeiras e foi importantíssimo para conquistar os seus títulos. E aí me lembra Parreira. Então, assim, se eu precisar pegar. Que o torcedor palmeirense vai me entender e os outros torcedores também onde eu quero chegar. A gente tá falando na década de 90 ali, quem era o supra-sumo dos treinadores? Era o Parreira, né? O Parreira era o cara. Perdão, o Luxemburgo. Felipão? Vanderlei Ah, o Luxemburgo. Olha eu Luxemburgo. falando besteira. Vanderlei Luxemburgo. Ali na década de 90 ali, ele surge com o Bragantino, tudo. E ele vem, o Vanderlei Luxemburgo, década de 90, fazendo uns trabalhos espetaculares. Ali nos anos 2000, no começo, o Corinthians, revolucionário, com aquele toque de bola do Parreira, né? Poxa, ó, que bonito o time jogar do Corinthians, o time também ali campeão de muita coisa tal. Ali nos meados de 2005, 2006, pô, a tríplice, o Campeonato Brasileiro ali do São Paulo, com o Muricy Ramalho. Era um time o quê? Competitivo, cara. Era um time competitivo, tinha uma mente vencedora com os caras, mudava as peças, o time não mudava. Aí entra ali nos anos 2000, aí entra Corinthians novamente, na era Tite, né, vencedora, mudava o treinador, o time continuava vencendo os campeonatos. E aí também ali, já nos anos 2013, 2014, veio aquele Cruzeiro também espetacular, do Marcelo Oliveira, foi campeão também do Sim. Brasileirão, montando aquele time, o Marcelo Oliveira, tal, tal. E aí, cara, chega 2020, quem que é Abel Ferreira para nós torcedores? Eu só tinha visto um jogo de Abel Ferreira no comando do PAOK, que foi jogar o playoffs da Champions League, que foi entre Benfica, que foi o retorno do Jorge Jesus ao Benfica, e o PAOK. E eu parei por curiosidade para checar aquela partida por causa do Jorge Jesus, que tinha retornado pro Benfica, cara. E aí eu vi naquela partida, eu falei, vai dar Benfica, né? Pro PAOK da Grécia. Mano, você via o que os jogadores do PAOK entregavam dentro de campo naquela partida. Eles praticamente não deixaram o Benfica criar nada de oportunidade.
montou, ele soube as peças que ele tinha naquele time, ele sabia que o Benfica, em torno de elenco, era melhor, de time 11 contra 11 era melhor, mas montou, é o que ele fala, ele sempre tem estratégia, ele sempre tem um plano. Ele montou uma estratégia espetacular naquele jogo lá, comandando o PAOK, saindo em velocidade nos contra-ataques, assim foram feitos os gols. Treinador interessante, Isabel Ferreira. Ali foi a única partida que eu havia visto antes dele vir para o Palmeiras. Achei interessante, dois treinadores portugueses se enfrentando. Depois, alguns meses depois, quem me aparece no Palmeiras? Abel Ferreira. Eu falei, pô, esse cara não me é estranho. Aí falou, Paok. Falei, pô, ali eu já falei, pô, o cara é um bom treinador. Agora vamos ver como que ele enfrenta esse Palmeiras aí, que a gente sabe que a torcida do Palmeiras ela é conhecida por o time, não importa a situação, cobra, né? Se o time tá lá em cima, eles é a famosa turma do amendoim, né? Que eles falam lá que o Palmeiras tem. Como que, será que vai ter tempo para trabalhar esse time? O cara de 6, 7 meses, nem 6, ele chegou acho que no Palmeiras ali em outubro, se eu não me engano, setembro, outubro, já tava ali em janeiro, fevereiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, tipo 7 meses de clube, ele já mostrou a mentalidade de treinador competente que ele é. E o que acontece? Ele precisa desses jogadores comprar a ideia deles, e ele vende, ele mostra se os jogadores forem fazer o que ele exige, que também vão trazer resultados, não só para o Abel, o treinador, mas para os próprios jogadores. Pensa, hoje são carregados aí pela torcida do Palmeiras. Então assim, igual você disse, para mim o principal jogador ali, a principal peça da engrenagem é Abel Ferreira. Igual você também havia dito, ninguém é maior do que a instituição Palmeiras. Mas tenho certeza, se não fosse o Abel Ferreira no comando do Palmeiras, não teria esse time que está papando todos os títulos e chamando atenção aí em cenário não só no Brasil, mas mundial. Xi, tá mudo. Melhorou? Melhorou, Oi. isso. Pessoal, beleza. Eu acho que o papel, cara, é assim. O papel do Abel foi muito importante. Por que eu te digo isso? Porque não foi só a parte tática. Ele tirou uns Master Evolutions, jogadores do Palmeiras, como o Lucas Lima, por exemplo, como o Felipe Melo. Então, assim, ele soube afastar essas laranjas que não estavam rendendo, entendeu? Que trazia mais nome do que propriamente futebol. Então, acho que isso foi uma grande chavão dele, porque assim, a gente reclama muito que a gente não tem técnico de nome, então ele não consegue tirar medalhões do time porque ele não tem nome. O Abel é uma prova disso, ele também não tinha nome, mas ele veio em prol do Palmeiras. Ele foi lá, sacou o Felipe Melo. Ele foi lá, sacou o grande, majestoso, maestro Lucas Lima. Entendeu? Porque são jogadores que não estavam jogando em altos salários e dentre outros. Então, assim, o Palmeiras fez realmente uma limpa com o Abel. Eu acho que isso que favoreceu muito o Palmeiras nessa era também, porque mostrou para a base e mostrou para quem vinha. E aqui o negócio, ou você joga, ou o negócio é diferente. E ele ressuscitou alguns jogadores, né? Como o próprio Veiga, como o próprio. Scarpa. Ai, o Scarpa, aquele que joga no meio de campo. O Zé Rafael. Zé Rafael. Principalmente o Scarpa. O Scarpa com o Mano Menezes nem jogava. O Mano Menezes achava o Scarpa um jogador horrível. E assim, com ele não. Ele deu oportunidades para todos. Então, assim, eu acho que passa muito pela gestão dele mesmo. E esse Palmeiras de hoje, cara, eu acho que assim, não vai ser como aconteceu com o Corinthians e com os outros clubes. Acho que esse Palmeiras de hoje ele está enraizado e ele não vai cair de produção nos próximos anos. Porque assim, eles têm uma base e uma estrutura de pensamento muito forte. Pode ser que o Abel até saia para algum time da Europa, porque acho que essa é a vontade dele. Mas eu acho que a estrutura vai conseguir se manter. Ao contrário do Flamengo. Por que eu te digo isso? Porque o time do Palmeiras, no papel, ele não tem um time estrelado. Então, assim, essa é a diferença. O Flamengo, ele ganhou muito com o Jorge Jesus, só que, assim, um time muito caro e um time muito estrelado. E isso, com o tempo, vai decaindo mesmo na mesmice e o pessoal acaba não querendo jogar. E aí eu acredito que o Palmeiras não. O Abel, ele faz muito bem, como o Vitor Pereira faz. Ele consegue mesclar essa juventude com aqueles caras que são
vamos dizer, masters do time, mas que ainda tem Experiente, vontade né? de jogar. Porque assim, essa é a diferença. O cara às vezes é master do time, mas, por exemplo, igual o William, ele tem vontade de jogar. Igual o Zé Rafael, já não é um cara novinho, mas é um cara que se dedica em campo. Então esse cara vale a pena você colocar para jogar. Agora, um Lucas Lima. O Lucas Lima é um Luan? O que esses dois jogadores agregam para o time? Nada. O Lucas Lima só sabe fazer lá o TikTok, lá, dancinha, entendeu? Mas assim, de jogar mesmo, não jogava. Então, assim, acredito que a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo foi merecido. Primeiro tempo, a gente vai falar mais disso, mas o primeiro tempo, o São Paulo, para mim, dominou o jogo, né? Só que o Palmeiras, ele é cirúrgico, ele parece que ele é incansável, ele é Rock Balboa, ele dá a cara para bater, e a hora que você fala, puto, o Rock já tá morto. Aí ele dá um jab lá que o time sente e não volta mais, cara. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, ele é um time, assim, muito de várias armas secretas. Então, por mais que você ache que ele já tá cansado, que ele já tá batido nas cordas, ele reage e você não consegue mais levantar. Sim, o Palmeiras ele tem essa mentalidade forte, né? É coisa que foi imputada pelo seu treinador na mentalidade dos seus jogadores. Para não se desorganizar, não se desesperar. Enquanto não acabar o jogo, tem oportunidade de empatar uma partida ou de vencer uma partida. E os caras acreditam. É o que a gente tem visto na prática. Esse é o Palmeiras. Se você vacilar contra o Palmeiras, esquece. Você vai sair derrotado. Entendeu? Você tem que jogar, parece que contra o Palmeiras, parece que é sentir, dá a impressão. O Palmeiras precisa fazer meia força. Não precisa nem entrar avassalador. Meia força. Se o time que ele está jogando não jogar os 120%, não vence o Palmeiras. Parece que assim, o time adversário tem que fazer uma força incrível para vencer o Palmeiras e o Palmeiras parece que é tipo aperta um botão. Ah, vamos lá, daqui vai 10 minutinhos, vamos dar uma forçada. Vai lá e ganha a partida. O time tá tão automatizado, Ti. As peças estão tão assim coesas, em cada um na sua função. Quem sai, quem entra, sabe o que fazer perfeitamente. Que isso dentro da partida é um reflexo daquilo que é treinado na semana, daquilo que é passado pelas ideias do seu treinador. Então isso faz total diferença. Igual você disse, no primeiro tempo, o São Paulo, para mim, ele foi dominante. Ele foi ali o senhor da partida. Foi que ditou o ritmo do jogo. Muito bem. E o Rogério Ceni sabia que a única chance que ele tinha de vencer o Palmeiras seria colocando um ritmo forte, seria fazendo uma marcação contra a equipe do Palmeiras, tirando os espaços, né, do Dudu, tirando os espaços do Scarpa, do Rony. Então sabia que tinha que fazer uma marcação do começo ao fim muito forte. E assim fez no primeiro tempo, teve oportunidades de aumentar o placar. Só que o que acontece? Você tem oportunidade, é duas equipes grandes. Meu, você tem oportunidade, vai lá e mata o jogo. Ou pelo menos você dificulta mais ainda para o seu adversário. Aí o que que faz? O que que vem sendo um reflexo do São Paulo? Joga também muito bem no primeiro tempo. E aí chega no segundo tempo, parece que o time não tinha mais perna. Deu essa sensação para mim que a equipe não teve mais perna para reagir no segundo tempo. O Palmeiras foi senhor das ações dentro do jogo ali na segunda etapa. Foi quem teve as oportunidades de fazer o gol. Não fez antes por capricho, por falta um pouquinho talvez de concentração ali na hora da finalização. Mas a Arboleta tirou bola praticamente em cima da linha. O Jandrei fez defesas importantes no segundo tempo. E a gente vai abordar um pouquinho o que acontece. O Rogério Ceni fez algumas substituições, né, no São Paulo ali no segundo tempo, para tentar dar uma oxigenada na equipe. Ele teve as ideias dele lá, como ele sempre tem, fez substituição. Aí ele vai lá e coloca o Pelé, né, na lateral esquerda e coloca o Miranda para fazer ali, continuar com a ideia dele, né, dos zagueiros ali. E ele na entrevista falou que ali o que ele tinha em campo eram os melhores cabeceadores, ou seja, para jogo aéreo, é o que ele tinha pensado, seria a melhor equipe que estava dentro de campo para enfrentar esse Palmeiras em bolas aéreas, porque ele sabia que o Palmeiras, chegar no final, ia começar a alçar muita bola dentro da área. Ele teve essa ideia, ou seja, não poderia sair gol de bola aérea, tinha que sair bola rolando. E como foram os dois gols do Palmeiras? De bolas aéreas. Então o que ele pensou que era a melhor equipe para combater foi a pior.
Foi É a pior. pior. Então, É assim, a pior. gente falar que Rogério Ceni, pô, ó, eu vislumbro um futuro promissor. Primeira coisa, ele tem que fazer, ele parar. A gente não é torcedor do São Paulo, né, Tio? Mas uma coisa ele tem que parar. E eu percebo nas entrevistas. Às vezes ele quer fazer o torcedor, não só do São Paulo, mas os repórteres ali, de besta, cara. Às vezes dá essa sensação. Como goleiro, ele foi o mito. Realmente, como goleiro, o cara foi o mito. Como treinador, ele pegou lá, conseguiu no próprio Flamengo ser campeão. Méritos dele também. Porém, cara, ele tem que reconhecer os erros dele. Aí ele fala na entrevista que ele tinha em campo a melhor equipe para combater o jogo aéreo do Palmeiras. E me sai 2 gols de bolas aéreas. Então, de quem foi o erro? Aí ele vem na entrevista e fala: Ah, por mim eu não estaria nem aqui. Eu não sei nem o que falar. O Palmeiras não teve grande chance, o Palmeiras só teve bola, a posse, mas não teve chance. Que jogo que ele viu? Ou a gente é muito assim, sei lá, a gente não tem raciocínio, a gente, sei lá, é cego, não viu a partida, porque o Palmeiras ali, até os 35 já era para ter virado aquela partida. É Entendeu? complicado, velho. Então, assim, ele, sei lá, ele quer passar um atestado pro torcedor que o torcedor é trouxa, é otário, que não sabe ver o jogo, ele tá vendo um outro jogo ali. Eu acho que ele, se qualquer um for para ficar na área técnica dele, eu acho que entra num túnel do tempo e enxerga outro jogo diferente de quem tá na arquibancada assistindo e quem tá em casa assistindo. É, Pra mim dá essa sensação que ali à beira do campo ele vê um jogo que não tem nada a ver do que todos nós vemos. Então, assim, ele primeiro precisa mostrar pro torcedor ele ser fidedigno, não vender ilusões, porque deu a sensação que o Palmeiras empatou foi na sorte, não foi na competência. Na entrevista o que me passa, que ele falou, a gente treinou semana toda as bolas paradas do Palmeiras. Lógico, toda a equipe treina. A gente estava preparado para todas as ações que o Palmeiras, a gente sabia que eles iriam tomar. E aí você fala na entrevista, então, o que é que me passa isso? Ah, o Palmeiras virou o jogo por sorte. Pra mim que parece que foi 2 bolas lançadas e empatou por sorte, não foi por mérito. Ah, pelo amor de Deus, ele tem que pôr o Rogério Ceni tem que começar a raciocinar, ou ser mais, colocar o pezinho dele no chão e jogar sincero. Eu acho que doa quem doer, ele tem que ser sincero com a torcida. Tem que falar, no segundo tempo a gente não jogou nada, o time ele ficou muito atrás esperando a equipe do Palmeiras. Ele poderia até falar, Tim, a equipe, sabe por quê? Eu não tenho elenco para manter 90 minutos uma equipe pressionando. Vocês queriam que eu fizesse o quê? No primeiro tempo a gente imaginou o quê? Vamos pressionar, vamos tentar abrir uma diferença de 2 gols gol. e no segundo tempo manter, porque eu sabia que minha equipe não tem perna para pressionar o Palmeiras 90 minutos. Pô, joga assim sincero. Joga sincero, fala, não tem como eu manter pressionando a equipe do Palmeiras 90 minutos. No segundo tempo eu já sabia que eu ia ter que fazer essa mudança aí e a equipe ia recuar. E lógico, o Palmeiras também porque está precisando do resultado. Mas não vender uma ideia que o Palmeiras só teve posse de bola e não teve oportunidades e que os 2 gols saiu ali nos acréscimos foi por sorte. Essa deu a sensação ao ver a entrevista dele ali depois do jogo. Tio, eu compartilho dessa revolta com você, mesmo não sendo torcedor do São Paulo, mas eu acredito que o São Paulo tem uma camisa muito grande e ele não merece esse tipo de tratamento. E nem os torcedores do São Paulo que estão nos vendo aí. Eu acredito que o Rogério Ceni tem que baixar a bola. Ele já se acha um técnico de ponta, de alto nível. Primeiramente é isso. Eu acho que ele tem que baixar um pouco mais a bola. Segundo, que assim, foi igual eu comentei em outros vídeos. O time dele nunca perde. O time dele tem má sorte, tem juiz ajudando, ou é um jogador específico que errou o que ele pediu, mas assim, o time dele nunca jogou mal. E assim, realmente, o primeiro tempo o time dele foi muito bem, porém, assim, cara, esse segundo tempo eu não entendi a proposta. Tudo bem, você não precisa ficar os 90 minutos ali pressionando, mas você tem que fazer uma linha e tem que jogar futebol. E ele pensou só na bola aérea, só que o Palmeiras não tem só bola aérea, o Palmeiras tem bola ao chão também. O Palmeiras tem a agressividade. E o que me chamou a atenção, ele se preocupou tanto com a bola aérea que os gols foram de bola aérea. Então, tipo, que preocupação é essa? Que professor Pardal é esse? Que o cara fala, não, eu tenho que me preocupar com a bola aérea. Mas você tomou um gol de bola aérea. Imagina se não Então, tivesse assim, preocupado. exatamente, você não fez uma coisa nem outra, você não executou o que precisava em campo no segundo tempo para manter o jogo,
você se preocupou com uma coisa que você realmente tomou. Então, assim, o medo de perder fez a falta de ganhar praticamente, porque ele ficou com tanto medo de perder em bola aérea que ele tomou os 2 gols de bola aérea. Então, assim, o medo dele foi o que afundou ele novamente e a soberba do Rogério Ceni. Eu acho que, assim, ele é mito como goleiro, mas ele é mudo como técnico, porque ele realmente é o que você falou, parece que ele liga até aquela do multi lá no jogo e ele enxerga um jogo que não existe. Acho que ele joga no PS, ele fica jogando videogame lá na casa dele. Fala, nossa, ganhei o jogo. Olha que beleza, maravilhoso. Não sei. Olha, vou fazer esse esquema tático aqui. Porque não é possível, cara. Ele tem uma leitura de jogo muito ruim. Principalmente quando ele vai mudar o time, quando ele vai fazer as substituições dele. Eu acho que a leitura dele é muito ruim de jogo. Então, isso o São Paulo vem sofrendo. Eu não tenho grandes expectativas aí pro torcedor São Paulino. Sinto muito, não é nem por causa de clubismo nem nada. Mas eu acredito que se não mudar a gestão e não mudar o jeito de pensar do São Paulo, tá fardado aí a ficar muito abaixo ali da tabela. Eu não digo rebaixamento, mas eu digo que não vai, esse ano aqui não vai ter rendimento. Até porque um mito que se diz torcedor do São Paulo falar que não sabia nem porque ele estava ali, então você já vê o grau de comprometimento que ele está com o time, né? Então tem muita coisa aí nos bastidores que deve também estar desagradando ele, então ele já meio que abriu mão. Ah, eu vou abrir mão mesmo, vou chutar a barraca aqui e dane-se. Né? Então eu só lamento assim, acho que o torcedor do São Paulo tem que lamentar mesmo, tem que protestar, mas sem agressão, mas um protesto digno, assim, sem ofender a pessoa também do Rogério Ceni, porque assim, a gente está falando do técnico não da pessoa dele, não da família dele. Não vai lá agredir o cara, da voadora, ameaçar de morte, não é nada disso. É só que a questão assim, protestar mesmo, entendeu? A mudança de postura do time, a mudança de jogo do time e um pouco mais de baixar de bola. Eu acredito que o Rogério Ceni ele acha que a qualquer momento ele ganha o jogo. Então ele passa isso pro time dele, que a qualquer momento o time dele é um galáctico, um Real Madrid que está jogando contra um time pequeno. Então a qualquer momento ele vai mudar o jogo, ele vai ganhar, ele vai vencer todo mundo. E não é assim. Ele já no Flamengo eu achei um trabalho fraco. Achei que ele ganhou mais por causa do elenco do que propriamente da competência dele. Tanto que foi um campeonato brasileiro bem assim, bem na corda do pescoço. Ele dependeu de resultados, combinações de jogos para poder ganhar. Então, assim, para mim ele já não é um técnico de ponta. E a soberba dele atrapalha muito. Então é isso, Gio. Eu acho que esse é o meu explanar aí sobre esse jogo. Não querendo assim pensar a médio prazo, né? São Paulo, igual a gente já havia falado em alguns vídeos, tem anos sombrios aí pela frente. O Sim. time paga muito hoje pela gestão lá atrás. É o que a gente falou, já foi um time já de referência no passado. Hoje é um time que é da referência de como não fazer. É você ter referência de como não fazer. E aí paga dentro de campo. É o que eu falo. Meu, não custa nada. O cara, sim, ele já falou que é o que ele conta com aquelas peças. Mas o que me deixou o pé da vida foi ver a entrevista dele, me dando a entender que o Palmeiras empatou na sorte. Aquilo, quando eu vi na entrevista, o pouco caso ele dando a entrevista, foi o cara que falou: não sei nem que eu tô aqui pra falar com vocês, pra ser sincero. O que eu vou falar? Tipo, pra ele, eu vou falar o quê? Não tem nem o que falar. É como se foi lá 2 bolas sem querer, Palmeiras lançou na área e fez 2 gols. Pô, essa leitura de um treinador, de um ex-atleta, dessa Conta. sensação, meu, seja sincero, sabe? Palmeiras foi melhor no segundo tempo, a gente tá jogando com a melhor equipe do futebol brasileiro e sul-americano. A gente não tem um elenco. O Palmeiras tira Verón, ele tira o Rony, entendeu? Sai Dudu, os caras entram os reserva, é Uhum. menos qualidade, mas não perde na questão de raça, de comprometimento. Então o Palmeiras tem banco que consegue manter a engrenagem funcionando. Eu não tenho. E a gente suportou até onde deu, que foi, por azar, até os 45 minutos. Pô, joga sincero. O torcedor, meu, ele vai entender, fala, pô, dá revolta. Pô, time de merda. Sabe? Dá. Mas ele vê a sinceridade do seu treinador. E aí, não é o treinador, ele vai tirar o corpo dele fora e jogar pros. Eu não sinto, se ele falasse isso, que ele estaria jogando a responsabilidade pros atletas. Não, é o que ele tem e é o que os atletas podem entregar. Você não vai cobrar dos caras o que eles não podem entregar. Entendeu? Então ele estaria sendo sincero e eu acho que aí você vende a realidade para o torcedor São Paulino. Então é isso que eu
me pega um pouquinho do Rogério Ceni, o perfil dele como treinador. Ele tem que ser um pouco mais sincero, realista nas análises de jogo dele. Também concordo, tio. Eu acho que ele é o que eu falei. Isso passa muito pela humildade. Ele tem que ser mais humilde. Entendeu? Entender a posição dele, entender a posição do time dele, entender as peças que ele tem, entendeu? E não achar que ele é o Real Madrid das Américas, entendeu? E os outros times, por acaso, ganhou dele, entendeu? É por um erro de posicionamento, perdeu. Ah, foi sorte que a bola esbarrou na cabeça do palmeirense lá e entrou para dentro do gol. Mano, isso é uma análise muito rasa para um técnico de ponta e está comandando uma grande camisa que é a do São Paulo. Então, é assim, com todo respeito ao torcedor São Paulino e a camisa, ele tem que honrar esse manto aí deles aí, ele tem que honrar e o time tem que fazer por onde. Mas assim, você tem um técnico que já não tá ligando para isso. Imagina o jogador, velho. O cara vai entrar e falar, mano, tanto faz se eu ganhar ou perder, ele não tá nem aí mesmo. Ele já, não era nem para ele estar aqui, igual ele falou. Então, assim, o cara quando dá uma coletiva dessa, como é que você pede comprometimento do elenco? Hein, torcedor São Paulino? Responde para mim aí nos comentários, quem puder, quem Quem você quiser aí será? comentar. Responde para mim aí, como é que você cobra do seu elenco competitividade se você, como técnico, fala assim, não, foi um jogo tranquilo, a gente só não ganhou. Mas assim, a vontade tinha. Talvez ainda, assim, mas aqui a bola resvalou num pontinho verde e fez o gol. Entendeu? Então, assim, torcedor São Paulino, como é que a gente vai cobrar de um time se o próprio técnico de vocês fala que não tem problema nenhum? E que o São Paulo nunca perde. Ele só se equivoca em algumas opiniões e em alguns jogos. Mas o São Paulo, nos últimos anos, está ganhando tudo aí. Você pode perceber que eles estão colecionando títulos e assim, é soberano. Então, brincadeiras à parte, ironias à parte, o torcedor São Paulo realmente tem que ficar muito preocupado, até por causa das outras competições que estão vindo, que vai exigir mais do São Paulo, vai exigir muito mais. Então, assim, tem um jogo agora, né, Quinta-feira. você pode passar aí para nós aí Quinta-feira, quinta-feira, né? isso, jogo novamente no Morumbi. Acredito que a torcida do São Paulo vai apoiar a sua equipe, porque é o torcedor. Sim. Na boa ou na má, você é o torcedor e você vai sempre apoiar a sua equipe. Mas que gera desconfiança, vai gerar. E aí, como que esses atletas entram em campo na quinta-feira contra o Então, Palmeiras? Aí o Palmeiras tem a volta do Zé Rafael, provavelmente tem a volta do Marcos Rocha, né? Que o Gomes jogou improvisado. Então, assim, você tem a volta do seu treinador, do Abel Ferreira, que estava suspenso. Ou suspenso não, perdão, ele estava com Covid-19. E ele não pôde estar nessa partida. Quer dizer, meu, você tem três peças, pilares são importantíssimos para essa equipe do Palmeiras. A principal, o seu treinador. Segunda, você tem um meio de campo forte ali com Zé Rafael e Danilo. E você tem a volta do Marcos Rocha. Não importa o Marcos Rocha se é novo, se é velho, ele te entrega. Por onde ele passou, o cara é vencedor e tem que respeitar o cara. Entendeu? Passou no Atlético Mineiro, também venceu muito. Passou no Palmeiras e entrega muito. E chegou vários laterais e o cara não perdeu a posição. Então, assim, meu, você vai enfrentar só um novamente adendo, mais forte. e só um adendo que o Rogério Ceni foi tão inteligente, o Rogério Ceni foi tão enigmático, que ele deu um ingrediente a mais para esse jogo. Além de ser tão importante, ele quis dizer que o Palmeiras não venceu de forma competente. Então esse jogo tem mais um ingrediente. O Abel pode vir com a faca nos dentes e falar assim: mano, a gente vai jogar pra caramba, pra mostrar pra ele que realmente o Palmeiras jogou. E o Palmeiras joga e mostrar que, tipo, você vai ver o que eu sou capaz. Então, assim, o Rogério Ceni, além do time dele não ter jogado bem, ele desencoraja o time dele e dá um ingrediente pro adversário e chegar com a faca nos dentes pra cima dele e falar assim: mano, é morte súbita pra você. Então, olha, vai ser um jogão. Eu acredito que vai ser um ótimo jogo. E assim, eu acredito que o Palmeiras vai vir com a faca nos dentes, cara. Também acho e vai ser o favorito para essa primeiro jogo das oitavas de final. Ressaltando que na entrevista também pós-jogo, o Rogério Ceni falou que ele vai ter que ver com a diretoria o que eles querem, em que sentido. Se vai querer entrar com um time competitivo contra o Palmeiras e largar as outras competições de mão, porque também é outra coisa que ele deixou a pensar, que se for entrar com esse mesmo time que ele julgou que era o mais forte contra o Palmeiras, se entrar de novo, ele vai estourar a equipe, que aí vai pagar a conta lá na frente. Então, eu acredito, um repórter perguntou, Ceni,
Então, qual que seria a sua equipe, né, para a próxima partida? O que você, a sua opinião, o que tem que ser? Jogar com esses melhores, mesclar a equipe, mesmo sendo um jogo importante de Copa do Brasil? Ele falou: "Ah, vou ver, tem que ver com a diretoria". Então, assim, ele sabe que o time é limitado e tudo, cara. Então, mais um adendo aí que o Palmeiras vai jogar no Morumbi e vai ser favorito de novo, mais uma partida. Perfeito, Ti. Então é isso, Ti. Eu acho que esse foi o giro aí. A gente explanou legal aí referente aos dois times, os prós e os contras dos técnicos aí. O grande Rogério Ceni, Master Evolution, e o grande Abel Ferreira aí. Então é isso, galera. Mais uma vez eu quero agradecer ao Thiago pela participação. Deixe seu like, compartilha, aciona o sininho, ajuda o nosso canal a crescer, galera. A gente vai trazer conteúdos aí de qualidade, como a gente vem fazendo o máximo aí, dispondo do nosso tempo para trazer informações para vocês, independente da camisa, independente do time, a gente está aí para trazer informação. Tio, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Isso aí, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado quem chegou até aqui no vídeo. Não esqueça novamente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. E aí vamos aproveitar, né, desfrutar aí das próximas partidas. Aí tem vários clássicos nas oitavas aí da Copa do Brasil, iniciando amanhã, na quarta-feira. Então aproveite com consciência, torcedor, sem briga. É apenas uma rivalidade e de forma saudável. Nos vemos, até a próxima.